convite dessa casa, pessoa de Whindersson, Raimundo, estendendo agradecimento a todos os trabalhadores desse santo lugar, de Odete que nos recebe tão bem, a todos que nos assistem, que se conectam conosco por esses laços invisíveis da internet. Então, hoje nós vamos abordar um tema intitulado Caridade aos Enfermos, tão importante nesse ano de 2022, que estamos enfrentando, né, naturalmente, enfermidades no trato fisiológico, psíquico, emocional, e nós esperamos que esse seja um ano de esperanças renovadas no bem. E para nortear o nosso tema, para aqueles que queiram se aprofundar um pouco mais nas reflexões que a gente vem trazer hoje, a gente tomou por base a obra Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, do capítulo de número 50, intitulado Caridade Sempre. É muito comum em nossas doutrinárias, palestras, explanações, seminários, acerca da consoladora doutrina dos Espíritos, nós falarmos da importância da reforma íntima, do compromisso individual, impostergável, inalienável, intransferível, de nós nos melhorarmos moralmente. Nós sabemos que, como base para a reforma íntima, temos o autoconhecimento, o ato de questionar-se, de observar-se, em pensamentos, em palavras, em ações, em comportamentos e no esforço que a gente precisa empreender todos os dias, com base naquilo que Jesus nos advertiu, da vigilância, da oração, do olhar para si, dessa severidade no bom sentido para consigo, naquele sentido de que eu não busco justificar as minhas más ações, reconheço com sinceridade e empreendo forças para modificar. Isso se justifica porque todos nós, invariavelmente, buscamos a cura verdadeira para as nossas enfermidades da alma. Todos nós estamos em busca da plenitude, da integralidade, da cura, do espírito imortal que todos nós somos. E sobre isso, inclusive, a veneranda instrutora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, especialmente na terceira obra da série psicológica, Plenitude, vai afirmar que em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou inconscientemente. O que implica dizer, reforçando aquilo que Kardec coloca, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça das aflições, as causas atuais ou anteriores delas, mostrando para a gente que a dor é uma bênção, é uma escola, é um móvel de aprendizado e que não há vítimas nesse processo. Inevitavelmente, não é exatamente um castigo com que Deus se compraz em nos deixar sofrendo sem resolução, sem perspectivas de êxito, de recuperação, de redenção, de modo algum. Mas faz parte da semeadura que a gente fez outrora. É a colheita desprazerosa, desditosa, e que no tempo chamado hoje, como foi passado nessa fábula, né, logo no início, é que a gente tem essa posição de mudança. Joana também diz que o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, ainda para aquele ou aquela que ainda se atém às sensações e que opta pelas direções e ações que produzem o desequilíbrio. Ainda que hoje a nossa consciência ética, consciência moral, seja diferente, renovada de outras aspirações, mas invariavelmente nós temos um caminho que percorremos e a lei de causa e efeito vai nos cobrar o posicionamento com respeito a essas escolhas pregressas. E Joana finaliza dizendo que são esses padecimentos e que o espírito
é artífice do seu próprio infortúnio, que atira o ser nesses cipoais dos conflitos, que geram a desarmonia das defesas orgânicas, que cedem à invasão dos micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, outros agentes patogênicos, que lhe destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis e devoradores. Essa perspectiva de Joana é muito interessante porque ela vai dizer que o que causa a doença não são os agentes patogênicos. Os cientistas provavelmente se arrepiariam com essa afirmação de Joana. Como não, né? Se nós estudamos os agentes patogênicos, se a gente atenua os agentes patogênicos para a produção das vacinas. Joana diz que o que causa as doenças é o ambiente enfermiço por parte da mente adoecida, que gera condição para os agentes patogênicos se proliferarem, tomarem corpo e da doença avançar em curso. Então, nós sabemos, né, de tudo isso. Joana ainda vai dizer que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão dessa fragilidade emocional do espírito que o aciona, né? E que esses agentes patogênicos acabam oportunistas tomando conta dessa fisiologia, desse psiquismo débil e vulnerável, né? Assim sendo, a gente pode depreender que a cura, necessariamente, a cura verdadeira, que já foi inclusive objeto de outras reflexões nossas, né, em outra oportunidade aqui nesse canal, sobre a cura verdadeira, né, a cura da alma, provém sempre da força da própria vida, quando nós canalizamos corretamente os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas energias em comportamentos e hábitos mentais saudáveis. E é feito esse preâmbulo, é justamente por isso que frequentemente, quando nós utilizamos, por exemplo, a mensagem Os Bons Espíritas, íncita em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, a gente recorre a essa mensagem como argumento das nossas explanações, repetindo Kardec, que vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, nós já estamos francamente, indubitavelmente advertidos que o esforço é nosso e que a gente é uma das principais das nossas missões em vida, percorrer um caminho de descobrir como desenvolver esses potenciais que jazem no nosso íntimo, potenciais ligados a tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Tolerância, respeito, mansuetude, pacificidade, piedade, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor aos inimigos, resignação, coragem. E é verdade que, com a melhor das intenções, nós repetimos a miúde essas palavras, da necessidade de reforma íntima, da necessidade de transformação moral, certos de sua importância fundamental no processo evolutivo individual. E quem o faz está coerente, coerente com a codificação, coerente com a filosofia moral do Cristo, coerente com Joana de Ângeles e tantos outros venerandos instrutores, espíritos bons que se preocupam com a nossa situação, que se inteiram das nossas necessidades e nos ajudam a ascender. E a nossa intenção de nós, né, que fazemos isso, que fazemos essa grande apologia à reforma moral, não é outra senão a melhor possível, de repetindo essas falas, esses conceitos, esses conhecimentos, contribuir minimamente para o despertamento de consciências. Não apenas nosso, porque todas as vezes que nós falamos, os nossos ouvidos são os primeiros a escutar, mas modestamente também dos outros, que interagem conosco nessa comunhão de ideias e participam das nossas reflexões. Quando a gente fala, invariavelmente a gente induz certos pensamentos e reflexões próprias de quem nos ouve. E de modo análogo, quando nós abordamos
o estigma, por exemplo, da obsessão, frequentemente nós repetimos a opinião da maioria, que o obsessor normalmente é renitente no mal, que faz uma vinculação perniciosa com aquele que hoje é o obsidiado, que isso só acontece porque o obsidiado mereceu, ou seja, a lei de causa e efeito também funciona nesse relacionamento mal sucedido, se assim podemos chamar, e que ambos provavelmente ainda permanecem com resistência a se entregarem às ações práticas no bem. Então, pela lei de ação e reação em operação, agora se afinizam e precisam de um tempo e de um trabalho para equacionar os próprios problemas que se tornaram problemas comuns, que foram cultivando para si mesmos, se não nessa, em outras reencarnações, porque a cada um segundo as suas obras. E é importante nesse momento a gente fazer uma ponderação, porque até aqui todas essas reflexões, como disse, são coerentes com a codificação, com aquilo que nós aprendemos de Jesus. Mas é preciso, e a fala de hoje tem esse objetivo, da gente observar o lado da caridade, aquele que sofre, o lado da tolerância, aquele que se queixa. A gente não está dizendo com isso que a posição correta, ideal, é de se queixar. O ideal é que nós aceitemos as nossas dores, as nossas aflições, com resignação e coragem. Porque, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Jesus sempre exaltava a autonomia dos espíritos imortais, implicando os sujeitos para que eles levantassem e não repetissem os velhos equívocos, saíssem dessa paralisia mórbida em que muitas vezes nós nos demoramos, maldizendo a vida e às vezes até blasfemando a Deus. Ó vida, ó azar, pobre desgraçada que sou, que tenho uma vida tão infeliz, sem remissão. Mas por outro lado, é importante que a gente também pense da difícil escalada ascensional que todos, sem exceção, precisamos empreender. O processo de evolução moral, de progressão espiritual, é lento, doloroso e precisa de persistência da nossa parte. E a nossa função, como espíritos imperfeitos, renitentes do mal, porque nós não somos professores de nada, estamos comungando desse planeta de provas e expiações numa fase planetária, né, de transição, em que a gente tem visto violências, guerras e rumores de guerras, dificuldades, desafios, conflitos íntimos e externos. Nós estamos aqui com uma função precípua, auxiliarmos-nos, tolerarmos-nos, suportarmos-nos. Então, nosso objetivo das reflexões de hoje é justamente a observância de não repetirmos descuidadamente Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus foi perfeito em tudo que disse, em tudo que fez, e também perfeito em tudo que não disse e tudo que não fez. Mas às vezes nós temos um hábito, que eu acredito que não seja intencional, mas ocorre, de retirar fora de contexto algumas frases, como se nós precisássemos repetir a nós mesmos e aos outros que não devemos agir da forma como nós estamos agindo. Mas cada um de nós que estamos na vida alcançou o patamar que pôde, dentro dos processos pelos quais deambulou. Alguns com mais força de vontade, é verdade. Outros subestimando mais as próprias potencialidades. Mas, acima de tudo, Jesus elegeu a misericórdia como estandarte da sua plataforma política, por assim dizer. Política no sentido daquilo, da coisa pública, do contato com o humano, né? Desse contato com o ser espiritual que nós somos. Então, de fato, nós sabemos que ninguém é vítima, que cada um precisa cuidar de si,
mas a gente também não pode se afastar da caridade. Como se, por exemplo, no caso desses dramas obsessivos muito graves, por conta do obsidiado ter uma parcela de contribuição efetiva na desordem de que hoje se queixa, a gente simplesmente o abandone e o deixe se resolver sozinho com o obsessor. Seria uma insensibilidade de nossa parte. Porque pense, por exemplo, nos dramas de subjugação, de obsessão pertinaz, o que seria daquele que está nessa situação de padecente, não vítima, mas padecente, não fosse a caridade dos benfeitores espirituais, dos espíritos familiares que rogam, através dos próprios méritos que possuem pelos outros, não obstante a farta fila de erros, para que Deus tenha misericórdia e eles tenham condição de seguir evoluindo, como todos nós estamos seguindo. Então, quando a gente também se coloca nessa posição de uma certa severidade para com o outro, que é enfermo e precisa se curar e não pode reclamar e tem que seguir adiante e precisa fazer sua reforma moral, às vezes a gente é tomado por um certo ar professoral e esquece que o enfermo não está apenas do outro lado da rua, não está apenas fora de casa, não é alguém com quem a gente não tem nenhuma vinculação afetiva, com quem a gente não se importa. É até presunçoso de nossa parte, porque quando a gente fala os enfermos, parece também que a gente se exclui. E todos nós estamos enfermos, enfermos de alma, como diz Joana, e a gente repetiu aqui no início das nossas reflexões. Independente de qual seja o nosso problema, impaciência, agressividade, maledicência, estamos enfermos. E aqui estamos justamente com essa proposta de reavaliar e realinhar a nossa órbita, a nossa caminhada, com o objetivo de nós seguirmos e avançarmos mais alguns passos em relação àquilo que já trilhamos. O que seria de nós, meus amigos, com débitos clamorosos, com erros sucessivos, com vidas inteiras destinadas à prática insistente no mal, não fossem os missionários divinos, os espíritos protetores que nos assistem, que nos amparam, que velam por nós, que nunca desistem de nos auxiliar, de nos inspirar o bem e a caridade, a despeito de todo o mal que já fizemos e que nós continuamos fazendo. Então, pensando nisso, a gente pode reflexionar onde a nossa caridade. Ou será que esse modo, um tanto quanto insensível em relação ao outro, também é uma forma de vingança? Junto com aquele, por exemplo, no caso do obsessor, que inflige hoje o mal, né, ao obsidiado, uma forma também da gente acreditar que ele merece aquele castigo que hoje recebe. Então é importante a gente reflexionar sobre esses temas para que a gente possa colocar definitivamente essas lições que o Cristo veio nos ensinar, e há lições muito difíceis. O Cristo, ao contrário, né, do que algumas pessoas que são leigas no ensino cristão, que não é, né, o caso nosso, a gente já tem uma iniciação evangélica, o amor ao próximo como a si mesmo não foi algo trazido por Jesus. Já existe desde o Antigo Testamento e por intuição desde antes. Levítico já nos exorta esse amor, né, ao próximo como a si mesmo, e o Cristo resgata esse conhecimento e nos coloca um desafio ainda maior. Ele estende, primeiro ele resume o amor ao próximo como a si mesmo e amor a Deus acima de todas as coisas, como o teor essencial contido em toda a lei e os profetas do Antigo Testamento. Depois ele estende esse ensino ao amor aos inimigos, ao amor aos adversários. Um amor que se traduz em renúncia, em abnegação, em esquecimento de retorno, em não reciprocidade, como a gente vê hoje tanto nas redes sociais. É aquele amor a quem eu espero
que não me restitua com amor de volta. Pelo contrário, é um amor que eu admito que o outro pode inclusive me odiar, mas mesmo assim eu persevero amando. E o amor aos enfermos talvez toque num desses temas sensíveis para nós, porque nós também carregamos as nossas dores. E por já conseguir agir de uma determinada forma, por termos o aclaramento da consciência para essas reflexões elevadas das quais nós estamos conversando hoje, às vezes a gente superroga, exige que o outro também tenha a mesma consciência que nós já adquirimos. Mas esquecemos que essa consciência adquirida por nós levou tempo. Nós passamos por um processo de maturação e contamos, sobretudo, com muita ajuda. E o nosso trabalho agora é também de auxílio em relação a esses que ainda não têm esse despertar e esse discernimento que, graças a Deus, já usufruímos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 14, que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos, o Espírito Lacordaire vai dizer que nós nos devemos uns aos outros e que somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Aqui Lacordaire nos fala de algo que Emmanuel, no prefácio da obra Paulo Estevão, Breve Notícia, vai escrever pela psicografia de Chico Xavier, que a lei de cooperação funciona com invariável acerto. O Cristo busca a companhia de 12 discípulos, que mais tarde seriam os seus apóstolos, para a propagação da Boa Nova. E nós sabemos que ele não precisava da cooperação de ninguém. Mas por eleger a lei do trabalho, a lei de cooperação como leis morais, e por ser modelo, ele dá em si mesmo o exemplo, mostrando que nenhum de nós devemos nos desprezar. Pelo contrário, hoje aquele que é carecente, possivelmente foi credor em outros tempos. E é lógico que a gente também sabe que o livre-arbítrio funciona sempre de modo inalienável. Por nossa vontade imperiosa, nós podemos mudar os caminhos que trilhamos a qualquer momento. Se nós estamos desvirtuados, podemos voltar à rota do bem. Mas quantas vezes nós já passamos por dores morais quase insuportáveis, e mesmo tendo duas pernas para nos movimentar, levantar e andar, nós nos sentimos paralisados. Nós nos sentimos sem força, sem ânimo para prosseguir sozinhos. Necessitados de auxílio de um amigo, de um parente, até de um desconhecido, de alguém qualquer que fosse, que tivesse piedade de nós em plena desolação. Levanta e anda. Você tem duas pernas. E quantas vezes um abatimento psicológico, um adoecimento grave, como o processo, o transtorno depressivo profundo, nos deixa num estado de inação, falando do quadro mais clássico da doença, em que a gente não tem vitalidade, não tem força, apetite para viver. É como se a gente desistisse de ser em vida. Levante, você não tem do que se queixar. Esse discurso não funciona. Pelo contrário, é um discurso de violência que destitui o sofrimento, invalida a experiência da dor vivida e sentida. E cada um de nós que conhecemos as nossas resistências e capacidades individuais. É lógico que isso não é pretexto para largar a pessoa sem nenhum tipo de auxílio. Já que não quer se ajudar, eu também não vou mobilizar esforços. Se a pessoa já desistiu de ser, o que seria dela não fosse os outros perseverando para que ela mudasse essa configuração perante a vida? Então é por isso que a gente está trazendo esse tema de caridade aos enfermos, porque
conviver com uma situação como essa, quem vive isso em casa sabe do que eu estou dizendo, não é fácil. Não é fácil. É preciso muito amor no coração. Como dizia Pedro, vibrar de amor ardente para que a gente não desista, não entregue os pontos e ainda sirva, mesmo que por alguns instantes, de arrimo, de achote luminoso para a caminhada do outro que ombreia conosco. Quantas vezes nós precisamos enfrentar perdas imprevistas, desilusões amargas, decepções pungentes, que nos deixaram sem reação e, muitas vezes, com cabelos brancos na cabeça, já tendo vivido e experienciado muita coisa. Certo dia, passei por uma situação imprevista dessa, né? Algo que eu jamais imaginei que poderia acontecer. Às vezes eu esqueço que eu estou reencarnada num planeta de provas e expiações. A criatura já queria estar no mundo feliz, né? Ou no mundo regenerado. E se dá ao luxo de se surpreender com certas coisas. Não há por que se surpreender. Nós estamos na Terra e somos enfermos, doentes, delinquentes. Estamos aqui como aprendizes e ainda há muita coisa para nos escandalizar. Mas a gente precisa entender pela proposta que o Cristo nos traz que esse escândalo é necessário para que o mal surja e a oportunidade daquele que está em iniquidade apareça também para que ele possa tentar uma mudança. E sem a caridade daqueles que teoricamente já estão trilhando o caminho há mais tempo, como é que ele pode ter condições de fazer uma redenção convivendo com o preconceito nos ditos cristãos? Isso não se coaduna com a filosofia moral do Cristo. A filosofia moral do Cristo abomina toda e qualquer forma de preconceito. E aí, quando a gente pensa, né, naqueles casos de decepções pungentes que nos deixaram sem reação, que às vezes nos obrigam a desmarcar compromissos, porque o nosso dia acabou, né? A gente se sente assim detonado, emocionalmente falando. A gente precisa de um tempo para organizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, a fim de que a gente possa minimamente se refazer para seguir em frente. Quantas vezes nós nos julgamos independentes, sem precisar de ninguém para nada, mas precisamos recorrer a um transporte para ver longas distâncias, a um equipamento para nos ajudar a transportar um grande peso, grandes cargas. Precisamos da ajuda de alguém que nos explique um assunto de difícil entendimento. Quantas vezes nós nos julgamos fortes e ágeis, até que uma doença imprevista, causada por um agente patogênico invisível a olho nu, como um vírus, nos deixasse na cama prostrados, precisando do medicamento, da sopa aquecida, da água fresca, do carinho e do cuidado, de tantos quantos possam nos ajudar, das preces alheias. Todos nós precisamos da piedade dos outros em relação às rogativas sinceras de amor a Deus. E alguém deveria nos repetir nessa hora com acerto? Vamos, levante. O adoecimento é da alma. Você precisa fazer sua reforma moral. Você não é espírita? Nós não acharíamos insensato se alguém fizesse isso conosco? Como somos severos para com os outros, grosso modo falando, né? Genericamente falando, e indulgentes para com nossas próprias vacilações e fragilidades. Às vezes a gente esquece da nossa fragilidade. Jesus nos conta, na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a história do discípulo que foi arrimo da Casa do Caminho, Simão Pedro, lembrando das fragilidades dele. Um médium ostensivo, de excelentes potencialidades medianímicas que, num momento, conseguia sintonizar com os espíritos mais elevados que pertenciam à corte do Cristo
que estavam proximamente da sua psicosfera, que ele de algum modo conseguia captar-lhes os pensamentos, e que num outro, por um rompante de agressividade, de impaciência, sintonizava com Satanás, na linguagem da Bíblia, né? No sentido dessa espiritualidade inferior. E Jesus lembra, Pedro, quando estiveres mais forte, fortalece também os teus irmãos. Lembrando que a fragilidade atinge a todos nós, ninguém está indene. Nenhum de nós está acima do bem e do mal. Então é lógico que urge a nossa reforma moral. É verdade. E nós vamos continuar repetindo as palavras dos nossos benfeitores para nos lembrar da causa raiz das nossas inquietações, dos nossos conflitos, dos nossos problemas que está na nossa alma. Mas urge, antes de tudo, a caridade, o entendimento, a compreensão com os nossos processos dolorosos, prolongados, escarpados, que só conhece quem estagia no sofrimento e aceita resignadamente a bênção iluminativa da dor. Por isso, perante os enfermos, urge fazermos uso de todos os múltiplos recursos de que nós dispomos, até que possamos atingir a cura verdadeira. E quem não estiver preparado e disposto, infelizmente, a ouvir lamentações, gritos de desespero e de dor, com piedade, melhor seria que buscasse outras estações de luta e de trabalho. Porque o movimento espírita, baseado naquilo que na codificação espírita Kardec assim elaborou, elege como estandarte: fora da caridade não há salvação. Então não existe espiritismo sem caridade. Na questão 475, em O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos imortais: pode-se, por si mesmo, afastar os maus espíritos e se libertar da sua dominação? E os imortais vão responder: pode-se. Pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então é lógico que os hábitos mentais, o comportamento, precisa mudar. Não adianta ficarmos em prece, fazer o evangelho no lar e quando sair dessa psicosfera, partir para outras coisas divergentes. É um movimento contínuo, é um estado mental que deve refletir uma mudança sincera de dentro para fora. Mas é importante admitir que esse processo de transformação, de desenvolvimento de novos hábitos mais salutares, para substituir os hábitos perniciosos, demandará tempo, persistência e muita força individual para não desistir. E é preciso ter paciência para consigo, sem conivência com a repetição do erro. Os espíritos benfeitores, eles têm esse cuidado conosco, de sempre estar ao nosso lado, qualquer que seja a nossa rogativa e interesse sincero pela cura. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, na questão 495, os imortais vão dizer que o espírito protetor se afasta quando vê que os seus conselhos são inúteis, mas permanece sempre pronto, diligente, para ajudar quando aquele que pede ajuda assim se abre, né, a esse novo entendimento. Então, mais uma vez, nós ratificamos, continuamos defendendo que a reforma moral é imprescindível para a cura verdadeira, mas nós também precisamos ter sempre caridade. E nessa mensagem de Joana, na obra Lampadário Espírita, ela vai nos dizer que a caridade não é apenas uma virtude teologal, não é somente uma diretriz religiosa, né? Um condicionamento de fé, uma norma de comportamento. A caridade se expressa de tantas maneiras, pelo ato de não agravar o sofrimento daquele que se deixou envolver pelas ilusões, pelo não julgamento. Quando eu falo não julgamento, eu não estou falando apenas as palavras, eu estou falando do olhar, eu estou falando dos movimentos da boca, das expressões faciais, do pensamento. No capítulo 14 de A Gênese, intitulado Os Fluidos, Kardec vai dizer o quanto o pensamento
altera a psicosfera individual e ambiental. E que do mesmo modo ele faz essa analogia, quando a gente chega num ambiente festivo e receptivo, que a gente se sente bem, acolhido, nós também sentimos quando estamos num ambiente inóspito, repugnante à nossa presença. Por isso caridade no pensamento. Não é para a sua imagem, ou melhor, me incluindo, não é para que a nossa imagem não seja afetada. Poxa, não estou sendo uma cristã caridosa. É para que, pelo pensamento, eu não piore a situação daquele que já está numa situação ruim, de aumentar o seu mal-estar. Caridade se expressa na calma, na escuta, no controle da nossa natural ansiedade de dar respostas prontas, de ajudar o ser a pensar, a se questionar, a sair das monoideias que geralmente vitaliza. Caridade pela oferta da ajuda silenciosa e diligente. Então, Joana vai dizer, a diretriz lapidar é a síntese de toda a vida de Jesus, a caridade. Caridade em atos, através da exaltação do amor, no seu sentido mais eloquente, consoante ele mesmo o exemplificou. E Joana narra o caso de Hiléu, o nobre doutor judeu do século I a.C. Ele foi interrogado por um jovem discípulo que lhe solicitou que ele ensinasse toda a Bíblia durante o tempo em que pudesse se manter de pé de um pé só. E Hiléu respondeu o que o jovem buscava: amai. E o jovem surpreendeu-se. Esperava uma resposta sintética, mas não tanto, e de modo inesperado voltou a inquirir: bastará só amar? E o restante? E Léo conclui: o restante do que se encontra na Bíblia é a explicação de como amar. E eu diria que as nossas vidas, enquanto exercício e prática, realização do planejamento reencarnatório, também são essas tentativas por diversas formas, modos, circunstâncias, ocasiões diferentes da gente ensaiar esse amor. Então, Joana vai dizer, caridade, que é esse amor em ação, antes da aflição do companheiro de rumo, durante o sofrimento do coração que deambula conosco ao nosso lado, depois de passada a tribulação de quem segue conosco. Caridade em pensamentos, em palavras e em atos. Caridade silenciosa, que atua, desculpa e ajuda. Caridade compreensiva, renovadora, que perdoa e esclarece. Ou seja, caridade para conosco, percebendo-nos também enfermos, necessitados de auxílio, de piedade, de amparo, de proteção, e por isso mesmo, caridade para aqueles que eu percebo como meus iguais. Observe como a humildade atravessa a caridade. Porque se eu me coloco num suposto altar em relação àquele que está conosco, eu percebo que a mim cabem prerrogativas diferentes daquele outro. Para aquele outro, sim, cabem os padecimentos, porque não andou tão corretamente como eu andei. No momento em que eu calço as minhas sandalinhas da humildade, eu me percebo talvez um pouco mais alerta nesse momento histórico da minha vida, mas num passado não muito distante, era tão, como é que eu poderia dizer, renitente no mal ou desatenta às coisas do mundo espiritual com aquele que agora está na posição do caído. Então, Joana vai nos dar mais exemplos, né, sobre essa caridade, como cordialidade entre vizinhos, colegas de trabalho, mais difíceis, irresponsáveis. Caridade que se traduz naquela generosa paciência com parentes de consanguinidade que sejam impertinentes em festas de fim de ano, né, confraternizações de família ou grupos de família no WhatsApp. A gente tem uma excelente oportunidade de exercer a caridade aos enfermos.
Às vezes nem são enfermos muito próximos, mas basta um pretexto, aquele assunto ou do nosso passado, ou um assunto de alguma coisa aleatória que mexa conosco, nos afete particularmente, basta alguém falar alguma coisa que a gente já se desestrutura. Será que não valeria mais a pena deter a nossa atenção, vitalizar coisas que sejam mais relevantes para o nosso processo e entender que aquele que deixa as iscas para a discussão é enfermo e que uma das formas de exercer caridade é ir relevando, deixando de observar essas iscas que ele deixou no caminho para provocar uma discussão. Caridade como oração pelos perseguidores encarnados e desencarnados, oração como hábito de higienização psíquica, como a própria meditação. E, para finalizar, meus amigos, nosso breve comentário, eu gostaria de contar uma história que eu acho que encerra muito bem o sentido das nossas palavras hoje de caridade aos enfermos. Ela está na obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles também, psicografia de Divaldo, no capítulo intitulado Fraternidade. Procurando expressar a própria aventura e homenagear com a sua gratidão o mestre incomparável, um militante conhecido espírita desencarnado demandou, na noite do Natal, uma região pavorosa de angústia punitiva e dor imensa, reparadora, no mundo espiritual, para evangelizar a turba multa, aquela condição, né, de todos os agrupados de uma forma completamente infeliz e enfermiça. Então, esse espírito abre o evangelho nos apontamentos de Mateus sobre o Sermão da Montanha e começa a ler as anotações consoladoras registradas pelo discípulo. E enquanto sua voz harmoniosa e calma vibrava amor fraternal naquele reduto, um antigo sicário de consciências, turbulento e impiedoso, entregue à própria rebeldia, explode de ira, solicita o livro e, diante daquele espírito espírita que se colocou à disposição para praticar esse ato de fraternidade sincera, despedaçou as páginas e atirou o que restou no charco em que se revolvia. Longe de revidar, esse mensageiro tomado de incomum sentimento fraternal, na prática agora, exclamou: perdoa-me, meu irmão, por não ter conseguido alcançar a tua alma com o verbo divino, considerando minha própria inferioridade. E de repente houve uma pausa, um grande silêncio nessa região de amargura. Compreendo, meu irmão, ele continuou, a tua revolta. No entanto, não conheces Jesus, e eu me reconheço indigno de apresentá-lo a você. Olha a humildade, atravessando o discurso e a prática da posição. Todavia, sabendo o médico do amor por excelência, eu não consigo recuar. Te peço, recorda o rei singular, nascido numa manjedoura, supliciado na cruz, a balbuciar em hora de terrível soledade. Perdoa-os, meu pai. E a voz estacou. Ele não pôde mais prosseguir. E Joana vai dizer, ele não disse mais, nem se fazia mais necessário. Aquele homem, agressivo, violento, que houvera despedaçado o livro sagrado, se levantou em pranto e disse: pois fala-me dele, desse homem que te dá forças para vencer a ira e me amar a ponto de me chamar irmão. E Joana encerra dizendo: esse é o poder da caridade aos enfermos. Esse é o poder da fraternidade, da paciência, por menor que seja o pavio nosso, no caminho evolutivo por onde a gente ruma. Porque quem dentre nós pode dizer que não é enfermo também da alma de algum modo? E será que nesses moldes nós já praticamos essa suficiente caridade? É algo para a gente refletir. Então, muito obrigada, gente.